Aquele que não entende o cenário e não é grato ao cenário não cresce. A vida é de uma precisão cirúrgica para punir o ingrato. Guarde isso. Nós estamos em 2023, Dona Neguinha ontem completou 77 anos de idade. Quem é um humano para entender a promessa? Dona Neguinha viveu para ver o filho dela ir a Harvard, ser convidado a Harvard. Dona Neguinha viveu para criar os 5 filhos, para ver neto, para ver bisneto, e não duvide se ela esperar tataraneto, hein? Não duvidem se ela esperar tataraneto. Dona Neguinha tá vivona e consciente, firmona. Dona Neguinha, então você imagina, quando eu falo de gratidão, você tá na pior aí agora, e a galera perto de você tá falando que você não vai conseguir. Um médico falou com a minha mãe que ela não ia conseguir, ela tem 38 anos que aquela mensagem aconteceu. E você tá achando aí que seu problema é grande? Meu parceiro, a minha mãe passou por um derrame cerebral, numa época que não dava nem para acreditar que dava para salvar, por causa dos poucos recursos do hospital de interior que nós conhecemos, como que se cuida da saúde pública nesse país. Você imagina em 1985 como que era essa parada. E a minha mãe tá aqui até hoje. Que a gente teve, porque nós tivemos muita fé naquele momento para falar, cara, humanamente falando, nós entendemos o que o cara tá falando aí, porque ele tem um limite de atuação. Não é que o médico errou no diagnóstico ao falar que a minha mãe não passaria. É que ele sabe até onde vai a medicina. Só que lá em casa ninguém nunca estudou medicina. Se bem que a minha irmã agora está na enfermagem, então vou abrir uma exceção para minha irmã. Mas naquela época, ninguém tinha estudado medicina. Então nós não tínhamos noção de até onde ia a medicina. Mas nós tínhamos muita noção de até onde ia o Deus que servimos. Aí mudava tudo, né? Então quando o médico falou aquilo, ele não sabia que ele estava falando aquilo para uma família de muita fé. O médico conseguia ver a equipe dele e a paciente na mesa de cirurgia. Nós já conseguíamos ver a carruagem de anjo vindo com mais uma equipe. O médico dos médicos, a equipe dele para se unir à equipe dos médicos que fizeram a cirurgia da minha mãe. Uma carruagem de fogo. Meu irmão, quando o médico dos médicos entra no cenário, mudou a possibilidade do resultado. Você não tem noção. Você não tem ideia do que é capaz de acontecer na vida daquele que crê. Mas eu tô falando crer, tá? Não tô falando crer meia sola, crer mais ou menos, crer questionando. Não. Tô falando crer. Você tem noção da força que tem aquele que verdadeiramente crê. Tá travada a sua vida aí agora? Tá tranquilo. Fica tranquilo. Você crê? Não, mano, é crer do jeito que vocês falam que crê, não. É crer. Crer é de verdade. É crer. Crer a ponto de alguém falar não dá mais e você falar não dá na sua visão, né? Porque, pro Deus que eu sirvo, jogador, você pode estar rindo de mim agora, que daqui 10 minutos, não se assuste se você encontrar comigo em cima do degrau mais alto dessa escada e eu com tijolo, cimento, areia na mão para construir mais degraus, porque nem acreditar nessa parada chamada topo eu não acredito. Você tem que crer. Tá na adversidade? Crê que dá para sair daí. Tá na bonança? Crê que dá para continuar subindo. Só crê. E agradece. Para com esse negócio de ficar pedindo e passa a agradecer. Quando o médico falou lá atrás que a Dona Neguinha, que ontem completou 77 anos, não passaria, nós rezamos a oração que o Pai nos ensinou com foco total naquela parte. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Se naquele dia a vontade fosse recolher nossa mãe, lição. A gente não perdia a mãe. A gente aprendia alguma coisa na partida da mãe. É diferente de perder a mãe. Agora, se naquele dia a minha mãe passou, outra lição. Nós não ganhamos a possibilidade de viver mais tempo com a nossa mãe. Nós aprendemos outras coisas. Então, de toda maneira, a nossa família sempre se apegou mais ao aprendizado do que ao acontecimento. Tem gente que comemora o troféu. Eu estudo o que me levou a ganhar um troféu, porque assim que termina uma competição, começa outra competição. Tem gente que reclama ou chora a perda de um troféu. Eu estudo o que me levou a perder o troféu e vou para a próxima competição. Não é que eu não comemoro, mas eu comemoro estudando. Não é que eu não sofro a derrota,
mas eu sofro estudando. Um águia nunca perde, ou ele ganha ou ele aprende. Quando você tiver com esse nível de mentalidade, com esse nível de controle emocional, meu mesmo, é ruim da vida de capotar. Até capota, né? Porque é do jogo. O mundo não gira, capota, tá tudo certo. Mas você ficar no chão depois do capote, tá maluco, jogador. Vida que segue. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, junta seus cacos e volta pra arena. E aí, tô falando de quem hoje? De qual de vocês aqui que fala, caraca, mano, essa mensagem é pra mim? Pois é. Pode ser que seja. Pode ser que seja pra você. Essa curta mensagem que é possível. Independente do cenário atual. É muito possível. Essa curta mensagem. Agora você tem que crer. Mas, se você estiver questionando a ponto de abominar o degrau que você está, achando que a sua vida é a pior de todas, esquece crescer. Pode esquecer crescer. Não adianta o tanto que você crê, não adianta você ser uma pessoa muito religiosa, que é coisa que eu não falo de religião. Não adianta, não adianta. Se você estiver questionando a ponto de abominar a vida que você tem, achando que você está no pior dos cenários, esquece, você não vai crescer. Você não cresce. Aquele que não entende o cenário e não é grato ao cenário, não cresce. A vida é de uma precisão cirúrgica para punir o ingrato. Guarde isso. A vida é de uma precisão cirúrgica para punir o ingrato. Agradeça por estar nesse degrau. Aprenda as lições dessa matéria e vira a página do livro. Mas se você não é grato à página que você está, você não aprende as lições dessa página. E se você quer virar a página do livro sem aprender as lições dessa página, vai travar. Porque no livro da vida, não dá para saltar a página sem ler, sem fazer o dever de casa. No livro da vida, tem que fazer o dever de casa de cada página antes de ir para a próxima página. A lição 0, não é nem a 1 não. A lição número 0 de quem quer alcançar o extraordinário é abrir a página do livro, ser grato àquela página do livro, ler a página do livro, fazer a interpretação do texto da página do livro, fazer o dever de casa daquela página do livro, aprender tudo que aquela página quer te dizer, antes de virar a página. Quando a vida está embolada, certamente é porque você está tentando passar por algumas páginas para acelerar o seu processo. Vai dar ruim isso aí. Pegou? Pegou a visão? Luna caminhada, jogadores! Bora, tropinha! Corre lá e deixa seu comentário. Corre lá!